Tal. Zebinha tá aqui para conversar com a gente. Grande Zebinha, tudo bem? Bom dia. Como é que você tá, cara? Bom dia, Toninho. Tudo bem? Beleza? Tudo jóia. Hoje eu posso fazer essa pergunta cretina que eu sempre quis fazer. Veio andando, veio correndo ou veio nadando? Cara, hoje eu vim de carro. Zebinha de carro, gente. Coisa rara, né, cara? A gente chega cedo aqui em Angra dos Reis, a gente sempre tá vendo o Zebinha ou pedalando, ou correndo, ou dando um trotezinho de leve aqui pela Júlio Maria e tal. E aí eu fico me perguntando, cara, que rotina que esse cara tem de treinamentos. E hoje ele vai contar um pouco pra gente aqui na Rasca como é ser um triatleta amador, né, Zebinha? É, amador, triatleta amador. Exato. Então, dar um bom dia pro pessoal que tá assistindo a gente, né, Toninho, e agradecer o convite aí, porque é muito interessante para os atletas estarem falando, estarem mostrando o seu trabalho, né? Eu acho que isso valoriza o esporte, não só em Angra, mas em todo o Brasil, né? É a nossa missão aqui da Rasca, dar visibilidade para vocês, né? Atletas amadores, atletas que ralam pra caramba, como eu bem disse, né? Às 5 horas da manhã a gente já encontra o Zebinha por aí, pedalando, correndo, treinando e muitas vezes, né, Zebinha? Muitas vezes sem o incentivo de um patrocinador. O cara tem que se virar em vitaminas, em treinamentos, em roupa, em tênis. É um esporte caro o triatlo, né? O mais difícil para o atleta amador é isso, né? É a gente estar conseguindo apoio para poder estar participando dos eventos, né? Participando até pela rotina, porque o evento nem tanto, mas a rotina é muito puxada, né? A gente tem material de bicicleta, material de treinamento que a gente usa, então eu acho que isso tem um custo bem elevado, né? E eu acho que o atleta, né, principalmente o atleta que não tem o auxílio governamental dessas leis, essas coisas de incentivo também para buscar as suas competições, ele tem que ser mais valorizado, ainda mais, né, Zebinha? Porque se você não tiver aquela disposição, aquela loucura de querer continuar treinando em alta performance, querendo competir, levando o seu esporte para outras cidades, quiçá países, o cara desanima, né? Por exemplo, falando da minha parte de triatleta, né? Pô, eu treino todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, de segunda a segunda. Né? Como eu sou triatleta, eu não vou recomendar isso para uma pessoa que faz um esporte individual simples, né? Vamos botar assim, um esporte simples, que é só um corredor, só um ciclista, só um nadador. A rotina desses caras é diferente. Mas o triatleta são 3 modalidades, né, Toninho? Então não dá pra gente insistir muito em uma modalidade só. Então a gente distribui, né, dentro daquela semana de treinamento as atividades que a gente vai fazer. E como a gente é atleta amador, como você disse, a gente chama de atleta de rendimento, né, devido ao nível de treino que a gente tem, mas somos amadores, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter nosso, isso aí, a gente tem que se manter, a gente tem, quer dizer, eu no caso tenho uma filha, tenho esposa, né, então a gente tem que estar pagando escola, comprando material, mas, né? Vamos mudar o rumo dessa história. Mas enfim, falando aqui do esporte, então a gente tem que não consegue fazer as 3 modalidades num dia. Então, um dia uma modalidade, quando consegue 2. Então, por isso que fica muito difícil a gente tá treinando todos os dias as 3 modalidades. Então, distribui isso durante a semana. E você está competindo na categoria? Pô, então, atualmente eu sou da categoria 50-54. 50-54. Deixem aberta a idade do Zebinha, tá bom, galera? Por favor. E normalmente a gente pergunta, não se pergunta para um pai qual é o filho que ele gosta mais, né? Mas eu vou te fazer essa pergunta. Da tua modalidade de triatlo, qual é a modalidade que o Zebinha gosta mais? Correr, nadar ou pedalar? Pô, então, Toninho, eu gosto bastante das 3. Eu posso te dizer o que eu menos gostava. Né? O que eu menos gostava era de correr. É mesmo? Foi só que aquela coisa, o triatlon, como todas as modalidades, ele vai evoluindo, vai amadurecendo, né? E hoje, no triatlon, a gente tem o ciclismo, um esporte com vácuo. Porque no início não valia vácuo na etapa do ciclismo, então hoje vale. Então a corrida passou a ser algo muito importante, tanto a natação quanto a corrida. Muito importante, porque o atleta que consegue sair bem da água na categoria dele, ele se posiciona melhor num pelotão de ciclismo e isso vai jogar ele lá na frente, porque esse pelotão, a gente até
eu no caso, né? Não sei se todos os triatletas pensam da mesma forma, mas eu utilizo essa etapa do ciclismo para eu estar recuperando, né, a etapa da natação, que geralmente eu boto muita força para sair bem da água. E nessa fase de ciclismo eu começo a recuperar frequência cardíaca, começo a diminuir a minha frequência respiratória, né, até muscularmente falando, né, e para sair para correr bem. Então, a corrida hoje define muito, então eu fui obrigado a gostar de correr. Foi obrigado também a treinar muito mais, né? Muito mais. Agora, eu até postei um vídeo no meu Instagram essa semana, falando um pouquinho da corrida no triatlon, né? E como a corrida do triatlon é a última modalidade, né? E também é uma das mais importantes hoje para definir uma prova, né? E os estudos recentes têm mostrado que um volume de corrida, ele aumenta o seu desempenho, né? Aumenta a sua performance. E lógico que eu estou falando para vocês de uma corrida de 5 km. Então você vai treinar com um volume para uma corrida de 5 km, né? Eu sou especialista na prova de sprint, que são 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 de corrida. Então, eu não vou fazer um volume de corrida para uma maratona. Eu vou fazer um volume de corrida, ou seja, o que seria volume, gente? Para quem está ouvindo aí, que a gente está conversando, e não conhece o termo técnico. O volume seria aquela distância que você percorre, né? Para um corredor, a gente fala em quilometragens, rodadas, que vão melhorando o desempenho desse corredor, ou triatleta. Enfim, mas o triatleta, como ele tem são 3 modalidades para treino, né? Ele não pode botar um volume exacerbado na corrida. Botar muita carga no volume, isso aí. Esquecer das outras, e como é que fica a natação e o ciclismo? E lembrando que o triatlon são as 3 modalidades, elas são desenvolvidas ao mesmo tempo. Então, se você pensar só em corrida, cara, esquece, porque você não vai conseguir fazer uma boa prova. Se você pensar só em natação, você pode até sair bem da água, mas de repente você não vai nem se manter no pelotão de ciclismo, que é paulado o tempo inteiro. E se você não pensar em corrida, então fica complicado. Eu acho que você tem que pensar, triatleta pensa como triatleta. Isso é uma coisa muito importante de falar, que às vezes o cara quer fazer triatlon, mas quer pensar como corredor. Né? Ele não pode pensar como corredor, não pode pensar como nadador e ciclista. Ele tem que pensar como um triatleta. E tem que tentar ser o mais completo possível. Isso, você tem que tentar buscar a sua melhor performance. Ou seja, buscar um equilíbrio ali nas 3 modalidades, né? Porque não adianta você ser muito bom na corrida, mas ter uma natação fraca, então você não vai se posicionar bem. Então, o treinamento é para isso, é para você ajustar o seu treino. Eu normalmente, quando eu preparo o meu, eu mesmo, como eu sou professor de educação física e trabalho nessa área de treinamento, quando eu vou montar o meu treino, né, geralmente início de temporada eu faço uma avaliação física e faço testes específicos. E aí eu vejo como é que está o meu nível de desempenho nas modalidades. Então é a partir desse nível de desempenho que eu vou elaborar um treino. Outra coisa que é interessante para as pessoas que estão fazendo esporte é pensar se, eu tenho que fazer uma avaliação antes de iniciar um programa de treinamento. Por quê? Porque o seu treinador tem que saber como você está. Ele não tem que prescrever para você, você tem que correr mais, não, ele tem que saber, de repente você tem uma boa capacidade física na corrida, então é um estímulo que, por exemplo, a gente sempre vem de uma modalidade, eu vim mais da natação, mas tem pessoas que vêm do ciclismo, tem pessoas que vêm da corrida. Normalmente, essas pessoas, né, elas vêm com um nível de condicionamento físico diferente da área que ela já era especialista. Então, o que um treinador faz? Ele prescreve as áreas mais fracas, sem abandonar trabalhar aquilo ali, né? Isso aí, entendeu? Sem abandonar o que é mais forte nele. O que você tem de melhor, a gente vai adaptar, vai lapidar. E o que você Isso tem aí. de fraco, a gente vai trabalhar. Zé Bem, o triatlo foi criado na década de 70, né? Um esporte relativamente sim. novo. Quase um pouquinho mais de 50 anos aí, né? É bem novo. Exatamente. E ele evoluiu demais. Até os materiais, né, da prática pro triatlo, né? A gente vê hoje bicicletas que você levanta com o dedo, né? Coisa louca isso, né? A própria roupa pra natação, aquela coisa. Toninho, pra você ter ideia, eu faço triatlon desde 2000, né? Tem 24 anos que eu faço triatlon. E assim, quando eu comecei a fazer triatlon, não existia muitos treinadores de triatlon e assim, muita coisa era muito empírica, não existia
vamos botar, uma bibliografia específica. Né? Uma coisa padronizada pra Isso você aí, seguir, né? não tinha, cara. Eu lembro que quando eu comecei, na época, teve um cara, se eu não me engano, um professor chamado, se eu não me engano, Denilson. Não me recordo, porque, pô, cara, isso aí tem 20 e poucos anos atrás. Mas eu tenho esse livro até hoje que eu guardei, que ele publicou. Cara, foi a primeira literatura de triatlon que eu me lembro aqui do Rio. Então, assim, o triatlon é uma coisa muito recente que, num período, assim, você vê, a gente tá falando de 50 anos, mas eu vou te dizer aqui, de 20 anos pra cá, cara, evoluiu muito. A gente tem hoje uma confederação brasileira que se preocupa em analisar tecnicamente, cientificamente, criar estratégias para você trabalhar o garoto desde a base no triatlon. Então, hoje em dia, já estão se formando triatletas. Não estão se formando mais nadadores que migram. Entendi. Ou corredores que migram, ou ciclistas que migram para o triatlon. Não, o cara já vem. Pô, a minha filha já nada, pedala e corre. Que legal, cara. Quantos anos ela tem 8 anos. Que bacana, que bacana. Agora, ô Zebinha, a gente está aí bem próximo, né, de chegar nos Jogos Olímpicos, né? 2024, lá na França, Paris, aquela coisa toda. Aí eu fico te perguntando, né, cara? Como é que um atleta amador sente essa coisa, né, esse feeling da prova chegando? Pessoal que vai correr, nadar e pedalar em Paris. São 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Qual é o tempo aí que essa rapaziada tá fazendo essa prova? O masculino e o feminino tem muita diferença? Como é que é? Fala um pouco da prova profissional. Olha só, uma prova sprint hoje no circuito mundial, os caras estão fechando em torno de 55, entre 52 e 55 minutos. As 3 modalidades. 10K de corrida. Não, essa é o standard, tá? Porque você tem o triatlon sprint, que é o curto, e tem o standard, que é o olímpico. Entendi. Que eles disputam. Cara, esses caras estão fechando em torno de 1h48, 1h50, mais ou menos, de prova. E também, Toninho, como o triatlon é uma prova em circuito aberto, né, a gente pode ter a variação por conta do clima. Então, de repente, você está numa prova ali que você tem um percurso com muitos aclives, declives, você tem temperatura muito alta. Você tem uma natação com uma corrente favorável ou contrária, então tudo isso varia muito o tempo de prova. Mas uma média, cara, é na casa aí de 1h50, entre 1h52, 1h48 e 1h52, eu acho que até com as variações os caras estão fechando hoje. É muito baixo. O tempo é muito rápido, cara. Se a gente for pensar que são 10 quilômetros de corrida, 1.500 metros de natação e 40 quilômetros de ciclismo. Então, tem muitos atletas profissionais hoje que estão fechando aí para 30, 31. Os 10, depois de pedalar 40 e nadar 1.500. Que loucura. Né? Então, assim, é um volume de... A gente tá falando de atleta profissional, né? Então, assim... O cara treina 2 a 3 modalidades por dia, né? Então é muito volume de treino para você chegar nesse nível, cara. Qual é a inspiração do Zebinha no triatlo? Quem é o cara ou a cara que fala assim, pô, aí, quando eu crescer eu quero ser igual aquele cara ali? Então, Tony, eu não tenho nenhuma inspiração no triatlo, não. Na verdade, minha inspiração vem de Jesus, né, cara? Eu sempre busco todos os dias antes de treinar e sempre buscar uma inspiração especial em Jesus. Não tenho nenhuma idolatria. Nada no mundo, não. A gente pode ter referências boas no triatlon. Para mim, a maior referência no triatlon hoje, que assim, não digo hoje, para mim, uma maior referência no triatlon, assim, da história, chama Javier Gomes. Cara, é um espanhol que ele conseguiu ganhar 5 títulos no Mundial da World Triathlon. Então, cara, assim, posso falar uma coisa pra você, Toninho? O cara pedala muito forte, porque você ganhar 5 títulos a nível mundial, cara, o cara tem que ser diferenciado, cara. Porque lá a gente que vai lá pra fora correr assim, a gente vê que a estrutura deles, primeiro, é diferente da nossa aqui no Brasil. Graças a Deus a gente tá melhorando muito. Hoje a gente tem 2 atletas entre os 15 primeiros no mundo, que é o Hidalgo e o Manuel Messias. Cara, os caras são referências no mundo hoje, não é assim, não é pouca coisa. Você tá entre os 15 melhores do mundo, cara. E onde ele chega, pô, a etapa da World Triathlon do Brasil, que foi agora junto com o brasileiro, quer dizer, agora não, ano passado, né, que a gente fez, foi onde eu consegui a vaga pra Espanha. O Hidalgo ganhou a prova, cara, e tava os caras da Espanha aqui.
que são hoje referências no mundo. Tava com a equipe completa e ele, superou. Então você tem a Nova Zelândia também, que, é muito forte no triatlon hoje. Então a gente tem boas referências, assim. Aqui no Brasil, né? E Messias, cara, um dos melhores corredores do circuito. E é brasileiro. Então, assim, eu acho que o atleta brasileiro hoje pode olhar aqui para dentro do Brasil que a gente tem. Sentir orgulho, né? É. Agora, Zebinha, vamos lá. Você falou das provas, você está se preparando para uma prova internacional, né? Antes de você chegar nessa prova internacional, do seu próximo alvo, né? Sua própria próxima criação, qual foi a que você já participou, que você fala assim, caramba, isso aqui foi muito legal? Cara, eu já participei de muitas provas. Assim, lá em casa tem 2 sacos só de medalhas, né? Não dá nem pra botar no Não, estante. troféu. Aí a Juliana a Juliana é minha esposa, né? Uhum. Mandar até um beijinho pra ela, se ela estiver me assistindo. Grande Ju. O grande amor da minha vida. Que legal. Aí, então, cara, eu gostei muito do Mundial que eu fiz na Alemanha ano passado. Assim, porque, cara, foi uma prova, Toninho, com 12 mil pessoas inscritas, aproximadamente. O nível de organização que aqueles caras conseguiram fazer, eu vou te falar que eu nunca vi nada igual, parceiro. Assim, cara, você conseguir organizar um evento durante 5 dias, onde você tinha 12 mil atletas inscritos, e os caras não bateram cabeça, Toninho. Sabe, é uma coisa impressionante de ver. Parecia que tava todo mundo ali treinando naquele meio de percurso, naquele circuito. Cara, era uma coisa assim, fantástica. Então, eu acho que foi um dos eventos que eu gostei muito de participar, assim, gostei Pela muito organização, mesmo. né? Pela organização. E a nível de performance do Zebinha? Cara, performance, eu vou te falar que brasileiro do ano retrasado, eu andei bem. Aqui nos campeonatos do Rio também consegui, foi o meu melhor resultado de tempo. Eu fiz um sprint 1h03. Achei que foi um tempo assim fantástico. Verão não? Foi no início do verão, no final da temporada. Início de verão, né? Primavera pro verão. Porque geralmente termina a temporada de triatlo no Rio. Cara, foi em 2000 e foi antes da pandemia, 2019, isso aí. Foi 1h03, eu achei que foi um tempo fantástico, assim, e pra mim foi a minha melhor prova, mais perfeita, assim, sem erros. Você se lembra de quantos países você já foi competir? Então, cara, eu tive no Havaí em 2005, né? E tive ali na Alemanha agora, ano passado. Nessa prova que você achou muito organizada. Muito organizado. E agora você vai para um novo voo, vai para um novo, não vou nem falar voo, né? Porque o cara corre nada e pedala, é bem pé no chão, pé na areia e vambora, né? Zebinha, qual é a próxima competição que você está se preparando? Então, Toninho, esse ano, o meu foco principal é o Mundial da Espanha. Mundial da Espanha. Quando é que ele acontece? Ele vai acontecer, ele inicia dia 17 a 20 de outubro. Então, na verdade, para você já se iniciou há muito tempo, né? A partir do momento, cara, a partir do momento que a gente faz o índice, classifica, já começa a pensar só nisso, né? Só em mundial, né? Então, toda a estrutura do treinamento, tentar conseguir patrocínio. Foi difícil bater o índice? Cara, eu fiquei em 4º lugar. Eu vou te falar assim que eu não gostei da minha prova. Não foi uma prova boa, né? Foi uma prova que eu senti um pouco, foi em Brasília. Então, Brasília tem um problema da altitude, é muito seco. Eu senti bastante e eu treino muito no nível do mar, né, cara? Então, fica bem difícil. Mas eu consegui esse índice lá, fiquei entre os 5, né? E eu acho que, cara, foi tranquilo. Assim, não vou dizer pra você que foi difícil o esforço, mas eu acho que eu consegui atingir o objetivo que era. O resultado não era o que eu esperava, porque eu treinei bastante pro brasileiro. Mas foi eficiente, né? Foi eficiente, eu cheguei onde eu queria. Exatamente. Vamos lá, voltando, que eu te cortei aí, te interrompi, desculpa. Vamos falar das suas necessidades para estar na Espanha nessa competição, né? Você estava falando do patrocínio, estava falando o mais difícil você já conseguiu, foi o índice. Agora o Zebinha tem que correr atrás, literalmente, sem patrocínio, de estar lá, né? É caro, né, Zebinha? Né, cara? Uma viagem pra Espanha, porque você tem toda uma logística, né?
ao voo, né? Uhum. Do outro lado, quer dizer, é o euro, Sim. que é mais caro, né? Você tem as hospedagens, né? Eu acredito que na Espanha não tenha tanta dificuldade com relação ao idioma, Já né? Na Alemanha foi muito difícil, mas na Espanha acho que vai ser mais fácil, né? Porque o espanhol a gente consegue até por a gente estar muito próximo, né? latinidade ajuda. Eu acho que a latinidade ajuda, é isso aí. A gente consegue se comunicar melhor. Mas principalmente a parte do patrocínio, acho que é mais difícil para estar chegando lá. E tem aquela rotina aqui do Brasil, né? Hoje eu tenho assim, como eu sou professor de educação física e trabalho nessa área, é mais fácil para eu poder administrar meus treinos. Então já é uma despesa a menos. É um profissional a menos que você tem que pagar, né? Você se paga. Mas eu tenho uma nutricionista, entendeu? Fisioterapia. Tem a fisioterapia, né? Então tudo isso vai subindo pro borderô, né? é isso aí, entendeu? Então, mas cara, tá dando para administrar bem. Por enquanto tá dando, né? Agora vamos ver se consegue aparecer algum patrocínio bacana aí para tá indo para Espanha. Lembrando que nessa competição você pode exibir, por exemplo, a marca de um patrocínio? Posso. Que legal. Não, pelo menos isso. né? A gente tem no uniforme da Confederação Brasileira, né? Uhum. No nosso macaquinho, né? De competição, a gente tem espaços para botar o nosso patrocinador. Pra publicidade, seja ela qual for. Né? E esse patrocínio, ele não vai ficar restrito ao campeonato mundial, entendeu? Eu tenho aí um período de treinamento a gente chama de macrociclo, né? Que é um ciclo um pouco maior de treino para uma prova específica. Então, a ideia hoje tá realmente, você fechou o patrocínio, um exemplo, no mês de maio, você vai estar exibindo esse patrocínio aqui, em território nacional, até a prova. Então, é o patrocínio que vai aparecer nos treinamentos, da fisioterapia. Isso aí, né? entendeu? Um possível uniforme para viagem, essa coisa toda. Com certeza, a gente usa para correr, você tem um uniforme, então você corre exibindo a marca que está te patrocinando, né? Por exemplo, você vai nadar, você vai com o uniforme, então você chega lá, cara, todo mundo, você chega na piscina, você tem 50 pessoas tomando banho na piscina, você vai chegar e o pessoal vai ver, pô, lá, tá apoiando o cara, que bacana. Você Agora, vai pedalar, tem camisa também. Vai sozinho nessa viagem, Zebinha? Cara, a Assim, ideia, não, a gente tem um grupo bem bacana de triatletas aqui no Brasil, só triatletas amadores, né? Mas classificados só são 5, né? Não, cada um tem, como eu corro faixa etária, a gente tem cada um por né? categoria. Cada um foi, né? Vai dentro da sua categoria. Então, a gente tem um grupo bem bacana onde a gente reuniu os atletas classificados. Aqui, nem todos vão, né, Toninho? Porque assim, você faz o brasileiro, você tem o índice, né? Mas você às vezes não tem condição de ir, você não tem o patrocínio, você faz alguma lesão no meio do caminho. Não dá para substituir, não dá para puxar. Então, e a gente tem um sistema de rolagem na Confederação Brasileira, que aí você vai passando, né? Tipo, pô, o atleta que, vamos supor, o Zebinha desistiu, não teve condição de ir, aí vai abrir uma vaga pro que veio depois. Entendi. E aí esse sistema de rolagem até eles preencherem os requisitos para a competição do Mundial. Então vamos chamar aí o povo da iniciativa privada, o pessoal da prefeitura, o pessoal dos vereadores, para dar um apoio aí pro grande Zebinha, porque ele precisa dessa grana aí também, né, Zebinha? Até porque quando a gente fala Zebinha, a gente lembra de Angra dos Reis. Você é um atleta nitidamente muito identificado com a cidade, né? Pô, né? A gente estava até comentando, eu estava comentando com alguns clientes, eu tenho uma clínica, né, onde eu trabalho como personal trainer e trabalho com musculação, treinamento aeróbio e até faço umas prescrições de exercício. Hoje eu sou credenciado pela Brasil Triathlon, né, como técnico oficial da Federação Brasileira. Então, as pessoas que às vezes me procuram para fazer algum treino específico, eu tô nesse nicho aí. E a gente estava comentando, né, que quando eu me formei, em 1993, né, Toninho, já tem uma data, eu recebi algumas propostas para algumas cidades, né? Mas eu sempre assim gostei, quis voltar para minha cidade, sempre me identifiquei com Angra, assim, sempre foi muito bom estar em Angra. Meus amigos, né, cara, Nelsinho aqui, pô, a gente cresceu junto lá no São Bento,
né? Pô, brincava, jogava bola, pique. Então, assim, cara, é difícil. Eu sempre falo para as pessoas, a gente pergunta, Zebinha, você não vai embora de Angra e tal. Cara, na verdade, assim, duas coisas. Uma coisa principal, se for um chamado muito forte para eu ter que sair para evangelização ou para algum tipo de, né, pregar o nome de Cristo em algum lugar que esteja muito além da minha, isso está além da minha vontade de ficar em Angra. E quando eu me casei também eu falei para minha esposa, se ela chegasse aqui e não se adaptasse, né, a gente iria, porque eu acho que depois que a gente casa, né, como diz as Sagradas Escrituras, a gente vira uma só carne. Então, a gente tem que pensar muito na nossa esposa para a gente ver qual o caminho que a gente vai escolher. Inclusive, essa viagem não é decidida sem ela, né? Tem ela, tem a minha filha. Então, assim, se houver necessidade de ficar por algum motivo aqui em Angra e não, né, eu acho que aí sim, aí eu abro mão dessa... Deixa de ser um projeto apenas exclusivo do atleta Zebinha, né? Com certeza. A família toda. A minha família está acima, né? Abaixo de Deus, a minha família está acima de tudo. Exatamente. Né? Agora, Zebinha, deixa aí um recado, né, para aquela pessoa que tá precisando se mexer um pouquinho, fazer um esporte. Você é um cara que, além de correr, nadar, pedalar, deve fazer algum outro esporte, que você é um cara inquieto, né? Deve gostar de fazer alguma coisa diferente, né? Porque não é só correr, nadar e pedalar. Tem a musculação, tem... Então, a gente hoje faz um trabalho bem completo, né? Porque... E mesmo assim, né, Zebinha? Vamos deixar registrado, ele tá lesionado. Eu tô lesionado. Eu tô assim, me machuquei tem uma semana, mais ou menos, uma lesão na panturrilha aqui. Por isso a gente não viu ele de madrugada hoje, mesmo sem luz ele já viu por aí. Aí eu tô até saindo daqui, tô indo pra fisioterapia, né, pra fazer uma liberação aqui, pra ver se eu volto semana que vem a treinar, porque atleta parado não funciona, né, então eu sempre falo, né, até vai uma dica para as pessoas aí que gostam de fazer atividade física, quanto menos você interromper o seu treino, é melhor para você aumentar o seu desempenho. Agora, para você não interromper o seu treino, você tem que tomar cuidado, principalmente os atletas que são muito amadores. A gente fala, Toninho fala aqui, a gente está falando de atleta amador, no meu caso, mas eu não sou tão amador, né? Eu sou amador só pelo nome, eu treino quase no nível profissional, né? Então, por isso que às vezes surgem as lesões, porque hoje eu corro praticamente quase mais de 30 km por semana, mas tem aí de 80 a 120 km de pedal, ainda tem uma média de 8 a 10 km de natação. Então, assim, é um volume bem alto para uma pessoa normal, né? Mas para um praticante de atividade física, não pode pensar em volumes tão altos, intensidades tão altas, que eu acho, sinceramente, desnecessário para uma pessoa que busca qualidade de vida. Vejo muita prescrição hoje um pouco complicada. Então, eu acho que a minha dica aí, para quem quer iniciar um programa de atividade física, procurar uma pessoa séria, credenciada, que seja um educador físico, que faça um trabalho sério na sua comunidade, isso é muito importante, que tenha até bons resultados, que você conheça pessoas que treinaram com aquele profissional e que se sentiram bem. Então, acho que esse aí, o caminho para você hoje iniciar um programa de atividade física. Primeira coisa, procurar um médico para saber se você está bem para fazer atividade física, em seguida procurar um educador físico para em seguida iniciar um programa de treinamento. Muito bem, mandou bem. Zebinha, aproveitar aqui a oportunidade, né? A gente está aqui, por exemplo, com um vereador na nossa live, a gente está com um deputado na nossa live, né? Pessoal aí que pode dar um incentivo, um impulso, né, para o atleta amador ou profissional. Bora lá, gente, vamos ajudar esses caras aí, porque eles precisam pra caramba. Como o próprio Zebinha disse, né? É muita coisa que ele precisa fazer para se manter treinando no ápice. E o esporte dá retorno, né, Zebinha? Pô, com certeza. Se você tem uma empresa e teu funcionário é estimulado a praticar atividade física, ele vai produzir muito mais. Você imagina, dores nas costas. Cara... Incomoda, atrapalha. Eu saí da clínica agora, tava chegando uma moça travada. Quer dizer, ela já deixou de produzir aquele dia de trabalho porque ela teve que ir ao médico ou teve que ir ao fisioterapeuta para fazer algum tipo de procedimento para tentar voltar à atividade. Cara, eu não vou dizer que não vai acontecer, mas se você faz uma atividade física bem direcionada, se uma empresa estimula a prática de atividade física, né, você vai ter funcionários muito mais alegres trabalhando, porque
Há pouco tempo atrás eu tive um cliente que ele tava há 1 ano com dores, cara. Entendeu? Ele já, os próprios funcionários comentaram comigo, pô, Zebinha, tá difícil trabalhar com ele porque ele tá muito mal-humorado. Entendeu? O cara começou a treinar e sumiram as dores, voltou a andar de bicicleta, voltou a fazer atividade física normal. E aí o cara sorri hoje, né? Sorri, porque, pô, cara, eu tô bem, tô me sentindo bem. Então, um trabalho direcionado vai te causar um benefício muito bacana. As empresas que colocam, já tem hoje no Brasil, muita gente que trabalha, né, estimulando a prática de atividade física. E a gente sabe que a atividade física não trabalha só no seu sistema, na parte músculo-esquelética, ele também tá na parte neurológica, né, cara? Cabeça fica boa, psicológica. Né? É isso aí. Entendeu? Uma boa. Zebinha, foi um prazer bater esse papo curto com você, mas que foi bem elucidador, bem incentivador, né? O pessoal que tá aí ouvindo, assistindo, ou que vai assistir durante a semana na nossa live, que vai estar disponibilizada aí no nosso YouTube, nas nossas redes, pode se inspirar aí no Grande Zebinha, que vai ter uma bela inspiração. Você que é empresário, quiser se associar a esse cara que tá aqui praticando esse esporte tão bonito, tão bacana, só procurar o Zebinha nas redes sociais. Você lembra a arroba, Zebinha? Oi? Você lembra a sua arroba no Instagram? Cara, é só botar Zebinha que vai aparecer lá. Lá que Zebinha você vai achar poucos, né? Na internet. Eu achei quase nenhum. Ou nenhum, né? José Luiz Afonso, nosso Zebinha, conversou com a gente aqui no Rasca On. Ó, mandar um abraço aqui pra rapaziada aqui. Ó, o Jorginho Bruno também, vereador, acabou de entrar na nossa live. O Anderson Tavares. O Rodrigo Ribeiro, né? Um grande incentivador do esporte. Ficou muito feliz quando soube que você ia estar por aqui. Tá assistindo também a nossa Valeu, live. Rodrigo, um abraço. É um cara que incentiva demais a rapaziada que tá começando ou não. Valeu, Zebinha. Volte sempre aqui na Rasca, hein? Valeu, Toninho. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo. Você que tá sempre me acompanhando aí, desde o meu casamento. Né? Tava lá fazendo a música. E essa semana eu queria até dizer pra minha esposa que essa semana a gente fez 11 anos de casado. Já, né? cara? Passou rapidinho, né, Toninho? Parece que foi ontem. Né? É. Aí, pô, obrigado, Ju, por você fazer parte da minha vida aí, da minha história. Te amo. Grande Ju, beijo. E a filhinha, como é que é o nome? Maria Clara, minha princesa, Maria. Maria Clara, vou numa nadada com você vai me engolir. Ela é aluna da Aquática. Olha só, hein? Essa molecada tem futuro. Manda bem, manda bem. Tô sabendo que eles tiveram bons resultados lá em Vassoura. Essa molecada tá demais. Time bacana, Aquática. Valeu aí, um abraço pra Sami e parabéns aí pelos trabalhos que você faz, Sami, se estiver me ouvindo, Show né? de bola. Profissa. Depois do intervalo a gente volta com mais Rasca On. Valeu, Zebinha!